Graças a Deus, mais um dia, 25 de junho de 2022. Eu creio que nesta manhã você recebeu a cura, recebeu a libertação, recebeu paz de espírito, porque a paz de espírito é dentro de nós. É o que sempre falo, Romanos 14:17. Deus colocou no nosso coração uma paz de espírito, porque somos homens espirituais, para ouvir palavras espirituais que Deus nos ensina com a sua doutrina. Não é a doutrina dos homens, né? Aqui eu vou diferenciar a doutrina de Deus e dos homens. Quando o homem inventa uma doutrina, né? Que são doutrinas várias estranhas, que eu vou ler aqui, Paulo menciona sobre isso. Porque são várias situações que eles colocam, que os membros façam, campanha, corrente de libertação, rosa ungida, lenço ungido, essas coisas que são utensílios, né? São objetos de culto que eles usam, caneta, água após oração. Todas essas coisas são rituais judaicos. Não cabe hoje no coração do gentio. Que um coração já está abençoado, já mais que vencedor, já é propriedade do Senhor. Né? Porque como a sua oferta, ele aperfeiçoou para sempre o nosso espírito, não a carne. A carne é a herança de Adão. Ela vai ter que descer o pó para que o espírito possa voltar para Deus, que nos deu. Isso vai acontecer, mas só que para mim já aconteceu agora, porque a minha carne ela morreu. Segundo as obras religiosas, segundo o mundo secular. Eu aqui vivo para Cristo, em espírito e em verdade. Então aqui você vai entender, quando Jesus falava de doutrina, né? Os fariseus e saduceus colocaram doutrinas várias e estranhas, né? Que você vai diferenciar agora entre a lei e a graça. Debaixo da graça, a doutrina é pura. Não tem nada que você possa pegar para que te abençoe, porque o Cristo ressuscitado já te abençoou, já te guardou, já te salvou e te fez propriedade, escrito do Senhor. Então aqui, Marcos 11:15 em diante, a purificação do templo. Então, ele nos purificou, para que hoje nós fôssemos aqui o templo do Espírito Santo, carne de Deus, e ele o cabeça, e aqui ele habitasse em nós, como ele habita hoje, nesta manhã. 11:15 de Marcos. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, faziam da casa de Deus casa de negócio. 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você e te ensina a orar, te ensina a fazer algo segundo o Espírito de Deus, está dentro de você. Você prega a palavra segundo o Espírito Santo que está dentro de você. Palavras puras, palavras doces como mel, que desceu do céu e está dentro do seu coração, que ele foi o Deus que desceu do céu, para te dar hoje condição de você falar dele, amar a todos, em espírito e em verdade. 18. E os principais sacerdotes, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Salteadores, quer dizer que ladrões, né? São pastores que não pastoreiam o rebanho. Eles falseiam a palavra de Deus. 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um momento de lhe tirar a vida. Mas só que aqui, no século né, daquela geração, um século é 100 anos. Então, na geração que Jesus viveu, né, lá com Paulo, Pedro, João e os demais discípulos, né, escribas, fariseus, saduceus, anciãos, então viveram lá uma época, né, onde Jerusalém seria sitiada. Tudo ali iria terminar para os ímpios, né, e ficariam os justos sobre a terra, como aconteceu no ano 70 DC, na era de Cristo. Hoje aqui você tem a graça no teu coração, onde você aqui sabe que Deus é bom para você, te deu tudo e não lhe falta nada. Então, no 18, os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda multidão se maravilhava da sua doutrina. Você vê que é a doutrina, né? Não são doutrinas. Jesus ensinou a doutrina dele, para não que faça da casa do meu pai casa de negócio, como hoje fazem, né? Então virou um comércio virou comércio a casa do nosso Deus, que é dentro de nós hoje aqui. Então, se você for na casa de mãos humanas, lá é um comércio, só que dentro de você não.
Você tem que falar palavras puras, verdadeiras, que liberta um coração que está desviado da verdade, para que possa pregar a verdade. Porque o dízimo, como eu já aqui mencionei, né? Malaquias 1:1, era uma sentença para o judeu. Por que os pastores não tiram o dízimo da igreja? Porque sempre foi alimento, né? Você vai ler Mateus 23, ali eles davam o dízimo do cominho, da hortelã e do endro. Então, Deus abriu as janelas dos céus para quê? Para que molhasse a plantação e fosse colocado, né, todo ano o alimento na congregação. Então, aqui está explicando, né, 19 de Atos. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa, porque Paulo falou doutrina, porque Paulo aqui foi ensinado por Deus. E quando Paulo vem revelar a graça, ele é contra a lei de Moisés, ele começa a ensinar que existe nas igrejas, que existia lá, doutrinas várias estranhas, como existe hoje aqui. Só que se você não diferenciar a lei da graça, você separa a lei da graça, só quem separa a lei da graça é o apóstolo Paulo, porque ele vem ensinar as igrejas, ele vem ensinar a igreja de Éfeso, Gálatas, Colossenses, Filipenses. Ele não vem ensinar quem está dentro do shopping, dentro do Maracanã, no mundo secular, não. Ele vem ensinar quem está dentro das igrejas, para que você não seja um pastor, para que você não seja um político que vai enganar e vai ter dupla personalidade. Você vai ser pastor e vai dominar um rebanho, e vai ser político para enganar o povo em nome de Jesus, porque você fala de Jesus e a pessoa pensa que você é um cristão, não, você é um crente, porque você entendeu a Escritura, mas o Evangelho você não entendeu, porque o Evangelho é revelado. Então, aqui no 19, então tomando consigo, levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? 20, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Quando eu aqui falo, né, que o pecado foi abolido, você não tem pecado mais hoje, o diabo está morto, é a nossa carne, Romanos 6, 3, 4, ele matou o meu corpo carnal e colocou na cruz do Calvário, só que ele me colocou enfermo 30 dias, né, mais ou menos, e eu renasci de novo, e me colocou um novo ser dentro de mim. Então eu nasci da água do Espírito para pregar a graça verdadeira, para você entender que estamos aqui no de Deus, no céu, nova terra, tudo já aconteceu. Então, você vai ler aqui no 21, né? Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religioso. Então o religioso, ele coloca nas igrejas dele muitas coisas que as pessoas que estão no mundo secular não entendem, e quem está na religião também às vezes não entende, e fica se perguntando por que a igreja do pastor X é assim ou é assado. Por quê? Ela não entendeu a graça. Ela tem que entender a graça para saber discernir a palavra de Deus, recolher aquilo para ela que é bom, e o que é ruim, ela tira fora do coração. 22. Então Paulo levantou-se do Areópago, disse: senhor ateniense, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. 23. Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então eles usavam lá, antes da cruz já, né, objeto de culto. E Deus vem ensinar a doutrina de Deus para eles, né? Que devemos amar a todos em espírito e em verdade. Mas as pessoas querem amar a todos te dando uma caneta ungida, um lenço ungido, um copo d'água poderosa, para que você possa ficar na mão desses homens que são maus e são perversos. Então Paulo aqui veio com a doutrina, eles estranharam. Por quê? É como hoje aqui eu falo, né? De Cristo Jesus, que já está no nosso coração, e a pessoa fica esperando Jesus voltar e não entendeu a volta dele. Já está dentro de você. Então aqui em Mateus, mais uma passagem, né? 22. Mateus capítulo 22, versículo 31 em diante. 31 e 32. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele, Deus, né? O Deus Espírito e verdade é de nós. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. 33. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam com a sua doutrina. Não são doutrinas, são doutrinas, porque aqui eu sou um espírito como de carne, aquele é meu Deus, aquele é meu pastor, e nada nunca me faltou, e não vai me faltar. Então, quando ele fala aqui, né, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele não é Deus não é Deus de morto, e sim de vivo. Por quê? A minha carne morreu na cruz do Calvário, Romanos 6, 3, 4 de Romanos 6,
Romanos 3 e 4. A minha carne ficou na cruz, com Jesus. Então, quem veio hoje para cá foi Cristo. Não foi Jesus, ele ficou lá. Mas o modo de nós falarmos, às vezes, Jesus Cristo, né? Temos que falar Cristo Jesus, porque quem nasceu na cidade de Davi, como o anjo falou para Maria lá em Lucas 2, 8 e 21, nasceu na cidade de Davi hoje o Cristo, o Salvador. Então Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado, que é Lucas 2, 21. Então toda a graça hoje está sendo revelada no nosso coração, para que possamos passar para vocês esse amor e esse lindo perdão. Então quando Jesus veio ensinar, ele veio ensinar a doutrina, para que não faça da casa do meu pai casa de negócio, como hoje fazem. Então você, como ama Jesus, você entra em qualquer porta, mas a porta é estreita. A graça só entra pouco, não entra muito, porque a fé não é de todos. Para essa palavra que eu aqui menciono, separada da lei da graça, que a lei leva você a fazer as obras, a lei de Moisés. Mas só que as obras já estão prontas para você que é gentio. As obras eram para o judeu fazer, ele não conseguiu fazer, então o que Deus fez? Olhou aqui para baixo, não viu nenhum juiz que é Romanos 3. Então ele fez um corpo para ele, esse corpo, né, de carne, que a carne se fez o verbo, né? O verbo se fez carne, tipo assim. E ele habitou lá entre os judeus e trouxe graça para você e para mim, que somos gentios, para que você entenda que ainda não é o fim. O fim foi para eles, o fim de Jerusalém, o fim do templo acabou, o templo feito por mãos humanas. Como você vai ler aqui em Atos 17:24, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, para habitar em você hoje, como você vai ler Efésios 5, 6 e 7. Você hoje é casa de Deus, temos o Espírito Santo, ele é o cabeça, mora em você. Então fez de você hoje igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Então, aonde você vai ler 1 João 4,18, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Você, com medo, procura aqui uma igreja, onde o pastor vai fazer aqui um curso de feitiçaria. Vai expulsar demônio, vai mandar que ele saia. Não, ele não vai sair, porque a carne é a herança de Adão. O demônio é a carne do pastor, e a minha carne. Só que a minha morreu na cruz com a de Jesus, para que o Cristo hoje viesse habitar no meu coração. E me trazer, né, hoje, nesta manhã, a luz de Deus. Então ele é o Pai das luzes. Se ele é o Pai da luz, ele está dentro do meu coração, para que você possa aprender o amor e o perdão. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vivi ele em mim, na grandeza desse amor. Quando eu ouço esta palavra, alegria me dá, ao saber que estou perfeito e que não me falta nada em espírito e verdade, espírito e verdade. Mas foi com uma só oferta, me deu a vida em abundância. Não vivi eu, mas vivi ele em mim, na grandeza desse amor. Hebreus 10:14 nos aperfeiçoou com uma só oferta. Você está aperfeiçoado, mas no espírito. A carne tirou. Então você não pode querer fazer as obras com a carne, porque a carne está morta. Hoje você ouve Deus falar no seu coração, sentado, em pé, caminhando, de joelho ou não, ele já está no seu coração. Jesus, a primeira vez que eu ouvi o Senhor falar, foi para me libertar, eu vim em busca do amor. Jesus, aprendi que o Senhor hoje vive em mim, eu não anulo a graça do meu Deus. Jesus, a fé vem por muitos ouvir as palavras ditas pelo Senhor aqui. Hoje dentro do meu coração, muitos nesta manhã precisam ouvir. Deus vai tirar você desse lugar, trazer você das trevas para a luz. Você terá um encontro com Jesus. Você, sentada ou de pé, esteja onde estiver, Cristo te chama.
nesta manhã um grande amor. 2:20 de Gálatas. Não sou eu mais quem vive. Paulo já falava aos Gálatas, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na minha carne é pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça é mediante a lei, se é que ele morreu em vão. Ele não morreu em vão, ele morreu no meu coração. Ele é o Cristo que veio e nos ensina esta manhã. Porque a palavra está gravada aqui no meu coração, no seu coração, para que você entenda a graça, o amor e o perdão. Obrigado, Senhor, por esta manhã. E temos uma sexta-feira maravilhosa no teu santo nome. Amém, graças a Deus.